Olá, pessoal, tudo bem? Hoje é dia de Fala Coordenação e quem aí ficou ansioso, hein? Pensando qual seria o nosso assunto de hoje? Eu fiquei bastante. Então, vamos lá? Bom, pessoal, o nosso papo de hoje é sobre a construção, a importância da escrita na educação infantil. É uma dúvida muito frequente entre as famílias e até entre profissionais também da área, e aí hoje nosso tema será esse. Bom, quem aí nunca se perguntou assim: agora que minha criança está entrando na escola, na creche, ela agora vai sair de lá sabendo ler, escrever, fazer conta, fazer tudo isso. E aí, você já se perguntou? Será mesmo que a função da nossa escola de educação infantil é essa? Ou será que ela é muito mais complexa do que isso? Vem com a gente! Bom, pessoal, para quem se perguntou sobre isso, o ato de brincar é uma coisa muito séria e significativa para a criança. Então, o fato da criança estar dentro de uma escola de educação infantil e a percepção dela, ser vista como, dessa escola, ser vista como espaço de brincadeiras, é isso mesmo. Nós somos esse espaço de brincar, somos esse espaço de experimentar. E brincar na infância é essencial. Através das brincadeiras de faz de conta, por exemplo, as crianças criam relações, representam o mundo social, trazem para dentro da brincadeira os papéis que elas convivem dentro da família, dentro dos contextos mais diversos. E essa brincadeira, ela tem o poder gigantesco de desenvolver várias funções a nível cognitivo, cerebral na criança. Então, o ato de brincar é extremamente essencial para a criança. Por isso que essa criança é o tempo inteiro, movimento, porque ela tem a necessidade do corpo, de estar o tempo todo se movimentando. E aí o ato de brincar, juntamente com o de desenhar, que são propostas que a gente tem na educação infantil, elas fazem com que isso tudo anteceda o processo da escrita. Mas por que elas antecedem o processo da escrita? Se nessa brincadeira do faz de conta, ela se relaciona com esse corpo, ela vai entender a função da mão, por exemplo. Que é uma função de pegar, de sentir, de apalpar. E aí, o fato de desenhar é justamente a representação do que ela viveu na brincadeira. Então, ela tá lá desenhando aquilo que ela brincou, aquilo que ela mais gostou ou que não gostou. E aí, tudo isso vai desenvolvendo habilidades, tanto a nível cerebral como a nível motor, para preparar o ato de escrever. Então, para escrever, é necessário que algumas coisas elas aconteçam anteriormente a esse processo. Por exemplo, entender essa função do corpo, como eu coloquei a questão da mão, entender que alguns materiais de diferentes texturas, elas são importantes, como, por exemplo, massa de modelar, argila, rasgar papel, dobrar papel, cortar papel, pintar, desenhar. Isso são algumas propostas que a gente tem na educação infantil que parecem ser bobas, mas que elas são essenciais, nesse preparo desse corpo que vai começar, a partir da sua maturidade, a escrever. Então, escrever é muito complexo para a criança, não é tão simples, Não é só a gente colocar um lápis na mão de uma criança, preparar listas enormes com um montão de letras, com um montão de palavras e pedir que ela reproduza, Como eu coloquei, reprodução. As crianças passam a ser máquinas de Xerox, ao invés de entender a função social da escrita. A função social da escrita é comunicar, é interagir. E aí, se eu não consigo entender que isso é o que deveria aprender, eu vou apenas reproduzir. E aí é importante aprender sobre letras? Sim, é essencial. É muito importante, mas a criança que escreve, ela primeiro precisa desenhar, ela primeiro precisa brincar. Então, essa criança que brinca, que desenha, é a criança que vai entender essa função social da escrita, Justamente porque ela vê esse adulto o dia inteiro escrevendo, Ele agora digita, mas não deixa de ser um processo, de escrever, porque ele tá lá no WhatsApp ou nas redes sociais, juntando letra por letra para formar as palavras e frases num contexto que ele quer levar para o outro. Então, esse adulto que tá o tempo inteiro perto dessa criança, ele tá também estimulando esse processo de escrita, Só que agora utilizando ferramentas tecnológicas. Mas quando ele tá lá escrevendo uma lista de compras, quando ele tá lá preenchendo algum cupom, alguma coisa, é um processo de escrita. A criança tá vendo para que serve, entende? E aí, nesse processo, a gente chama de letramento, que é justamente esse experimentar,
né, desses contextos textuais desde que a criança está no ventre materno, né? O letramento, ele tem esse processo no início da vida humana, né? Quando a criança escuta uma música, quando ela está escutando vozes, mesmo dentro da barriga. Já a alfabetização, ela é um processo complexo, que acontece ao passo que esse letramento vai acontecendo. Então, quando a criança começa a entender o sentido que essa escrita tem, o porquê que ela serve, o para que ela serve, através desses processos que vão acontecendo, é que ela começa a se alfabetizar. Então, esse espaço da educação infantil, ele é um espaço de experimentar todos esses processos até chegar à construção da escrita efetiva. E essa escrita efetiva, ela vai acontecer no fundamental, né? Então, quando a criança sai da educação infantil nessa transição, ela chega ao fundamental, ela já tem toda uma base, ou ela pelo menos deveria ter. E aí, quando ela chega nesse fundamental, essa base, ela vai ser agora aprimorada, certo? Então, a nossa função de escola da infância é justamente essa, né? Disponibilizar recursos, experiências e vivências para que essa criança consiga, né, começar esse processo de alfabetização. E o letramento, ela já acontece e vai até o final dos dias. Então, é isso, pessoal, é entender que na educação infantil a gente precisa passar por esses processos, né, com as crianças. Aliás, elas precisam experimentar esses processos para que possa desenvolver melhor essa escrita e entender que quando isso acontecer, essa questão dessa escrita, ela vai fluir, né, de uma maneira muito tranquila e muito leve. Então, por hoje é isso. Se você gostou desse nosso material, curte, comenta, compartilha, segue nossas redes sociais, que toda semana vai ter material novo. E por hoje é isso. Até a próxima semana. Tchau!